Nós estamos falando, não, né? Os senhores estão falando da questão de contratação, da questão do emprego. E então eu gostaria de indagar em que medida a medida provisória aprovada na semana passada pelo Congresso e que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que permite a contratação de servidores através da CLT para os hospitais universitários, ela reforça ou poderia reforçar a precarização no trabalho dentro do serviço público? Eu vou começar respondendo, porque eu sei que a Celina vai numa outra perspectiva. Mas eu, particularmente, tenho muito medo dessa decisão. E eu digo isso porque você coloca no mesmo ambiente de trabalho diferentes vínculos laborais. Então, você pode ter alguém sob regime jurídico único, alguém com uma contratação por CLT, você pode ter alguém contratado por fundação, como a gente sempre tinha. E essa nova forma é uma forma diferenciada, mas que não exime essa perspectiva do concurso público da universidade, que é a nossa grande demanda como servidores. Ou seja, o concurso foi a prática mais democrática que foi implantada dentro das universidades. Então, assim, esse tipo de ação, esse tipo de legislação, de uma certa forma, contribui para você ter profissionais, muitas vezes com a mesma qualificação, com a mesma formação, mas tratados de maneira diferenciada. E isso é a porta de entrada para a insatisfação do mundo do trabalho e para a perspectiva da precarização. Eu acho que deveria ser muito mais debatida, muito mais analisada e criticada, talvez a fundo, e não foi suficientemente discutido isso. Eu também acho que não foi suficientemente discutido, mas é a questão, novamente, da necessidade, da emergência de você manter aberto, né, o hospital universitário, os hospitais universitários, na verdade, do Brasil inteiro, né? E, assim, eu acho que a gente precisa ter um debate bem mais aprofundado com nossas associações e com todo o nosso grupo aqui que faz a universidade. Lembrando ao ouvinte que ele pode continuar participando aqui do programa de estreia, né, um programa que é promovido pela pelo Departamento de Desenvolvimento Humano da Universidade Federal do Ceará, Vida no Trabalho, a Saúde do Trabalhador em Debate. E nós gostaríamos aqui de registrar os parabéns da professora Fátima Sena. Ela ligou aqui para a Vanessa. Um abraço para a Fátima. E ligou para parabenizar o professor Cássio e a professora Celina e a Rádio Universitária pela iniciativa do programa. Ela deseja, inclusive, que o programa continue trazendo informação para o trabalhador. Posso falar? Pois não, professora Celina. Eu queria agradecer à professora Fátima por ter telefonado, né, nos parabenizando, e assim a gente divide com ela esses parabéns. Com certeza. E eu só pedi a palavra, Fátima, porque exatamente esse é um grande ponto que o Departamento de Desenvolvimento Humano tem buscado. A participação dos servidores docentes e técnicos nas ações e atividades todas que a gente tem desenvolvido. Então, este programa, quando ele foi pensado junto com o Nutra, que conversamos com o professor Cássio, procuramos a Rádio Universitária, é a ideia de trazer o debate, esse debate que ele venha dentro da nossa universidade, que professores como a Fátima Sena e diversos outros que estão aqui, que compõem essa universidade, que comecem a participar. Vamos buscar estratégias de como pensarmos a universidade que queremos. Então, assim, eu agradeço muito a ligação e conclamo a todos os professores e técnicos dessa universidade que participem desse programa todas as semanas. Só lembrando que a Fátima é nossa cofundadora do Nutra, junto conosco, e uma especialista, talvez, do tema que vai ser debatido na próxima semana, que é sobre alcoolismo e outras drogas. Exatamente. Isso. Nós vamos também registrar aqui uma reflexão que faz o Tarcísio, ele é do bairro João 23. Ele coloca o seguinte: todo professor um dia foi aluno, todo patrão um dia foi empregado. Eu acho que o patrão agora, como patrão, deveria implementar o que pensava, né, o que pensava à época de empregado, quando for empregado, e tratá-los melhor. Também acho, segundo o senhor Tarcísio lá do João 23, que há muita tendência a colocar o patrão como vilão e o empregado como vítima. Mas não é bem assim a história. Alguém gostaria de fazer algum comentário em cima dessa reflexão do senhor Tarcísio? Eu acho que é uma reflexão muito interessante. Essa ideia de que todo patrão um dia foi empregado, e que se a gente pudesse ter a experiência de empregado na figura de patrão, seria essencial.
mas ela às vezes se torna um pouco utópica, porque ela está no cerne dessa divisão do capital e trabalho, ou seja, o patrão tem uma outra percepção do negócio que ele está realizando. Óbvio que isso não seria o ideal. O ideal era que todo mundo tivesse a participação e compreendesse o trabalho como essa ação de coesão social mais coletiva. Mas nem sempre isso acontece. E quanto a essa relação do patronato com os empregados, eu acho que assim, a gente vai ter uma oportunidade muito rica de debater isso, talvez num outro programa que também vai estar na série, que é a questão do assédio moral, onde essas relações entre o patronato e os trabalhadores, o chamado empregado dessas organizações, eles vão ter um embate muito mais forte, muito mais significativo. A exemplo do senhor Tarcísio, você pode também participar aqui do programa Vida no Trabalho, fazendo a sua pergunta, encaminhando a sua indagação, fazendo a sua reflexão com a Vanessa, que passa para a gente. Professora Celina, por favor. Não, eu só queria dizer ao Tarcísio que, de repente, essa ideia também de que o empregado, ele não dá tudo que ele pode dar, que não é aquele empregado excelente, também é uma coisa que vai sendo jogada na nossa cabeça muitas vezes, né? Essa ideia de que o trabalhador, ele está sempre buscando uma forma de não trabalhar, de tentar trazer o prejuízo para esse patrão. Isso é uma coisa... Né? Burlar, sabe? Formas de não trazer o lucro que esse patrão poderia ter com o resultado do seu trabalho. Isso também é uma coisa que faz parte de toda essa precarização do trabalho. Você tem que pensar que quando se fala em serviço público, isso é muito sério, é muito grave. E eu estou sempre puxando para o serviço público, porque eu acho que está no momento da gente, cada vez mais, um momento que sempre foi, mas cada vez mais, da gente estar brigando pelo que nós somos enquanto servidores públicos federais. Então, essa ideia que a sociedade tem que o servidor público federal não trabalha, isso não é exatamente assim. E aqui estamos para tentar discutir. Então, assim, essa história de um dia eu fui empregado e eu fazia tudo para não dar certo, agora como patrão eu exijo, essa relação não está tão certa como o Tarcísio está colocando. Mas eu gostaria que o Tarcísio continuasse ligando e falasse com a gente no próximo programa. E só reforçando que eu esqueci de lembrar o número, que a gente já sabe que o ouvinte conhece de cor, mas o número da universitária para você participar do programa Vida no Trabalho é o 3366-7474. Agora, nós passeamos pela iniciativa privada com a terceirização, entramos na universidade, voltamos e agora vamos novamente, não só na universidade, mas no serviço público de uma forma geral. Nós sabemos que a satisfação do trabalhador, indiscutivelmente, é uma condição básica para o seu bom desempenho no trabalho. De que maneira o trabalho precário ele afeta a saúde do trabalhador? Professora Celina, vamos começar pela senhora. Ok. Se a gente pensar na iniciativa privada, principalmente, a gente pode dizer assim, esse trabalho precário que nós estamos aqui nos reportando desde as 14 horas, ele também vai se dar hoje quando um jovem entra em qualquer empresa, e eu gosto muito de trazer exemplos bem práticos para você, ouvinte, pensar sobre isso. Ele não precisa apenas ter conhecimento da área específica ao qual ele foi contratado, mas ele tem que ser polivalente e multifuncional. Ele tem que saber de tudo um pouco, ele tem que desenvolver diversas atividades com o mesmo salário. Então, isso é uma coisa que leva a essa discussão da precarização. Quanto a questão no serviço público, qual foi a pergunta que você estava querendo do serviço público, Fátima, que eu me perdi agora? Eu acho que a minha pergunta, ela tanto... Ela cabe para os dois, mas eu digo, só foi a última pergunta. Eu queria só lembrar aqui, bom que o programa é ao vivo e a gente vai perguntando. Não, com certeza. Eu fiz uma colocação de que a satisfação do trabalhador é importantíssima. Pronto, aí quanto ao serviço público, nós temos vivenciado, enquanto na direção do Departamento de Desenvolvimento Humano, questões assim que demonstram claramente a insatisfação do nosso trabalhador. Isso tem provocado o adoecimento desse trabalhador. E essa satisfação, essa necessidade de você estar buscando a qualidade de vida, por isso o programa vem com esse nome de vida no trabalho, etc. e tal, é na tentativa de que a satisfação, você se sentir como um elemento importante e que aquele ambiente não te adoeça, é fundamental para que a gente continue esse cotidiano sem estarmos com conflitos, sem estarmos com licenças médicas
e sem estarmos nos afastando e causando problemas em casa. Porque, olhe, para você ter noção, até essa discussão do adoecimento do trabalho, ele não fica só no local do trabalho. Ele vai para a família, muitas vezes provocando a violência doméstica e contribuindo de forma muito expressiva para a violência urbana também. Seguindo aí essa ideia da satisfação e da saúde, é óbvio que você trabalhando de maneira satisfatória e estando satisfeito com aquilo que você realiza, o teu nível de prazer é muito maior, né? Mas a gente tem que pensar que nem todo mundo vai ter a oportunidade de ter a vivência desse prazer no espaço de trabalho. Então, talvez mais do que a gente pensar nessa perspectiva do prazer, é saber como é que eu posso buscar satisfação a partir dessa atividade que eu desenvolvo. E isso é fundamental para a saúde, porque um dos pontos fundamentais é a gente imaginar que saúde não é ausência de doença. A noção de saúde, que é inclusive defendida pela Organização Mundial de Saúde, é a ideia do bem-estar. Muitas vezes a atividade que a gente desenvolve pode não ser prazerosa, mas o ambiente de trabalho pode ser satisfatório, a minha relação no espaço de trabalho pode ser satisfatória. É tentar reconhecer dentro desse ambiente de trabalho completo, não só na atividade específica que eu desenvolvo, formas de ligação e de significação para o sujeito, ou seja, para cada um que trabalha. Só para dar um exemplo, eu tinha na minha prática de professor, eu orientava um estágio e uma aluna se incomodava muito com um trabalhador que tinha uma atividade que era só fechar uma lata. Então, ela reivindicou, lutou, discutiu para que ele parasse dessa atividade. Quando esse sujeito parou de fazer essa atividade, ele adoeceu. Porque aquilo estava integrado na estrutura dele. A gente não pode, muitas vezes, e aí eu vou fazer um princípio de culpa, inclusive dos meus colegas psicólogos ou mesmo sociólogos, assistentes sociais, e a gente tem uma compreensão muito nossa do que seja o sofrimento e do que seja o prazer. E é importante que a gente escute o trabalhador para que ele identifique o que é realmente sofrer e o que é prazer para ele. A partir disso é que a gente vai poder buscar essa noção de saúde, que você tanto coloca aí nessa pergunta de forma extremamente interessante, mas essa saúde como bem-estar e não como ausência de doença.